Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está trazendo a doutora Cláudia Galiverne Ferreira, nossa parceira, nossa companheira, nossa amiga do coração, é uma pessoa muito estudiosa que tem se debruçado sobre a questão da proteção integral da criança e tem produzido muito em torno disso, desse tema. Doutora Cláudia, bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui hoje. Oi, querida, o prazer é meu, né? E as palavras da doutora Ana faço as minhas. Ela que é uma mulher estudiosa e admirável e inteligente, que tem produzido e trabalhado muito, né? Eu me espelho nela para tentar fazer um pouquinho parecido e, dentro do possível, ajudar essas mães e crianças aí que têm sofrido tanto aqui no nosso país, com essas leis absurdas que a gente tem. Mas enfim, vamos vou estar começar. falando nisso, né? Falando nisso, vamos falar de uma outra lei absurda, né? De um outro tema espinhoso essa que está proposta surgindo. que vem célere, né? Porque já está tudo armado para começar, para ter uma única audiência pública. Parece que primeiro falaram que era março, agora já é fevereiro, deve ser no meio do carnaval, uma audiência pública, né? Para ficar bem animado, sim. Com a bateria da escola de samba lá tocando. E aí, quer dizer, o que enquanto o Brasil samba, as leis, o Congresso encaminha isso. esses... E parece, né, doutora Cláudia, aqui é a repetição daquilo que a gente vê ao longo da história, né? Sim. Quando um grupo resolve ter um comportamento perverso, mas que fique legalizado, ele cria uma lei, né? Então, sim. A colonização dos países que eram descobertos, aspas, né? Toda a retirada extrativista das riquezas dos países, havia uma lei que amparava isso, né? O comércio internacional de escravos era amparado numa lei, né? Tinha Sim. lei. O Holocausto Perfeito. tinha lei, o Apartheid tinha lei. Faz uma lei e aí passa a ser legal. Aí você pode. Aí valida a vontade, né? Né? Meter o pé na Sim. jaca, literalmente, né? Então, validou, acabou. Não, está na lei, né? A gente Sim. já teve a lei da alienação parental, cumpre exatamente isso, né? Porque ela Sim. veio para realizar isso que ela está realizando com maestria hoje, né? E agora nós temos aí na porta a reforma do Código Civil. E eu queria escutar um bocadinho você a respeito disso. Ana, assim, o que a gente tem visto no Brasil, né, nos últimos anos, é uma volatilidade das leis, como já havia mencionado antes, né, com a aprovação de leis novas a todo tempo, sobre todo e qualquer tema, né, leis sendo reformadas também a todo tempo, o que causa uma tremenda instabilidade, não só jurídica como social, porque criam-se leis que não necessariamente vão beneficiar a sociedade como um todo, mas, ao contrário, o que nós temos visto é que essas leis têm sido criadas para beneficiar determinados grupos ou lobbies, na maioria das vezes, esquecendo do bem-estar social, né? E a impressão que eu tenho no campo das leis, aqui no Brasil, especificamente, que está acontecendo um fenômeno parecido com o que vem acontecendo no campo acadêmico, que vem sendo muito criticado, com a necessidade de limitada, né, de artigos, e para garantir visibilidade e estabilidade no emprego, no caso dos acadêmicos, e pesquisadores vinculados a universidades e instituições de ensino. Todos precisam de uma produção imensa,
né? E no campo político, os políticos, para atender os eleitores daquele candidato, e assim garantir sua reeleição e o projeto político deles, mesmo estão também nesse ritmo de criar novas leis o tempo todo, mesmo que sejam leis prejudiciais para a imensa maioria da sociedade, para atender esses lobbies e a esses grupos e a esses objetivos nem sempre corretos. E nesse meio surgiu, um dos exemplos é a lei da alienação parental. Mas aí vocês podem me perguntar, mas o Congresso não seria capaz de filtrar essas leis prejudiciais, né? Não, né? Porque hoje o campo da política não é mais o das concessões partidárias da política normal, da política das antigas, né? Que envolvia A política concessões saudável. saudável, que tem que existir, né, de fazer, de dialogar, de fazer concessões, de partidárias ou pessoais, né, em prol de um objetivo maior e superior, que seria a promoção do bem-estar social. Hoje o que nós vemos são as concessões em prol do meu bem-estar, do meu nicho de mercado, né, e há muito que o bem-estar da população em geral não é o objetivo final, né, como é o caso, volto a falar da lei de alienação parental, que longe de buscar o bem-estar das crianças, como eles pregam, né, visa beneficiar o bem-estar dos pais e dos seus advogados, dos seus psicólogos, dos seus peritos, né, desse nicho de mercado que se criou ao redor do tema da alienação parental e que envolve, como nós já falamos inúmeras vezes, não só os pais violentos, como os pedófilos e os puramente hedonistas e controladores, né? E como consequência desse momento que nós vivemos, esse momento que já persiste há algumas décadas, todos querem ter uma lei para chamar de sua, né? Atendendo lobbies e grupos específicos, e aí, com isso, buscar todas as formas e todos os tipos de promoção pessoal e benefícios, outros, né? E, em consequência disso, a gente tem um aparato legislativo gigante, com leis para todos os gostos e formas, né? A maioria delas desnecessárias, impossíveis de serem implementadas, né? Ou ineficientes para a sociedade, né? Apesar de serem extremamente úteis para determinados grupos, né? E daí, nesse contexto, vai surgir também o que está acontecendo com o Código Civil, que seria o novo Código Civil, e já aconteceu com, vocês não são do meio, né, mas aconteceu há alguns anos atrás com o Código de Processo Civil, só para vocês entenderem um pouco, eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu naquela tramitação, para vocês entenderem o meu ponto de vista em relação ao que está acontecendo com o Código Civil brasileiro atualmente, né? O Código de Processo Civil anterior era de 1973. O que aconteceu nesse período? Claro que a sociedade modificou e precisa de alguns ajustes se fizeram necessários. E aconteceram, né? Muitos desses ajustes aconteceram no decorrer da vigência do código, desculpe, com substituição de alguns artigos, alguma modernização, que é uma palavra que todos gostam muito para justificar qualquer barbaridade, hoje se fala em modernização, mas eles foram sendo feitas alterações necessárias, né, sem ajustes, que ele, né? São ajustes necessários, que às vezes assim, antes não existia, não havia possibilidade de divórcio, vamos dizer, passou a existir o divórcio, a partir do aumento do número de divórcios, algumas particularidades aconteceram, que precisavam de alguns ajustes, e o código funcionava muito bem. Mas um grupo, né, que resolveu que era um momento, não, nós precisamos refazer um novo código, nós precisamos reescrever esse código, adotar uma linguagem mais próxima da população e modernizar, como a gente havia falado antes, né? E o grande mote deles era
vamos dar agilidade processual. E o que aconteceu? Se formou uma comissão, o mesmo processo de juristas, né? E que, com alguns debates, algumas colaborações, resolveu reescrever e reeditar todo o processo civil brasileiro. Na verdade, o que foi feito? Tá? Eles reescreveram grande parte dos artigos originais, do meu ponto de vista, com pobreza linguística, porque uma coisa de tu tornar ele mais compreensível não quer dizer empobrecer, não pode ser empobrecer o texto e nem o direito, né? E acresceram dispositivos impossíveis de serem implementados, que mais do que uma questão cultural, eles são inadequados ao jeito de ser, ao funcionamento da sociedade brasileira. Agora, o que me chamou muita atenção, e eu posso falar como advogada, é que as maiores modificações, e foram inúmeras, a quem beneficiaram? Aos advogados, né? O lobby dos advogados foi fortíssimo na elaboração desse novo Código de Processo Civil, que é de 2015, e o que foram inseridos de cláusulas sobre honorários advocatícios foi uma grandiosidade, né? De horários processuais, prerrogativas, o que fez aumentar a litigiosidade das demandas e onerou ainda mais as partes, né? Então, longe da tal agilidade processual, que era o que os seus promotores dependiam, o que a gente teve foi um aumento de demandas e um código de processo extremamente confuso, né? Porque foi pouco discutido, veio atender ao lobby de determinados grupos, e um código, do meu ponto de vista, eu já falo isso desde 2015, desde 2014, quando ele ainda não tinha entrado em vigência ainda, absolutamente desnecessário, né? E advogados, eu falo como eles são poderosos, hoje, da minha classe, dentro do Congresso Nacional, eu não sei se vocês sabem, mas em 2023, os congressistas que assumiram, 1/5 dos congressistas são advogados, hoje. Fora que se declararam como a profissão deles advogados. Fora os que são bacharéis, fora os que são delegados, que eram procuradores. Então, assim, dos 513 deputados federais, 1/5 deles, até eu tenho aqui os dados, 103 são advogados. E aí, como eu falei, ainda tem os policiais, ainda tem os bacharéis em direito, ainda tem os delegados, que todos entram nesse mesmo lobby, né, de prerrogativas, né, e honorário. E esse fenômeno, né, é o que eu estou vendo acontecer também com o Código Civil, né? Primeiro, um código novo, absolutamente desnecessário, movido pela necessidade de notoriedade de um grupo, né, de deixar um marco, e principalmente atendimento a lobbies de todos os tipos e espécies, sem a devida discussão. De um único grupo, né, Cláudia? De um único grupo, sem a devida discussão vai fazer uma sociedade. Reforma do Código Civil, por que não tem partícipes de todos os, né, de todos os recantos? Sim, não. Sim. É um único. Essa comissão formada, né, em setembro do ano passado, que apresentou às vésperas do recesso, dia 18 de dezembro, apresentou um relatório imenso, né, que só a parte de direito de família são 455 páginas de sugestões para a alteração do novo código, né? Eles alegam ali na exposição de motivos, quando tu abre, né, o relatório deles, de que teriam realizado 4 reuniões grandes, fora algumas reuniões internas, inúmeras consultas informais a outros juristas, a comunidade jurídica e a sociedade civil. Pois, né, vocês são um coletivo importante que luta pelos direitos das crianças, e assim como os demais coletivos todos, ninguém foi consultado. E a intenção é que não sejam mesmo,
né? Uhum. E aí entra aquilo que nós estávamos falando, que parece que não tem esse sentido, mas tem. É aquela questão de uma lei para chamar de minha, interesses de grupos específicos, né? Essa formação, esse grupo enorme de advogados que hoje nós temos dentro do Congresso Nacional, que também se beneficiam da alteração das leis, né? Infelizmente, a minha classe hoje tem um lobby muito forte dentro do Congresso, e que nem sempre esse lobby é utilizado de uma maneira pró-sociedade, né? Acaba virando um movimento muito pró-classe, né? E Sim. o que eles pretendem também com o Código Civil? Da leitura, a gente percebe, beneficiar seus clientes, óbvio, né? Então, e como é que se beneficia os clientes? Com a manutenção de algumas situações que vêm beneficiando muito, situações, na verdade, princípios legais, que eles não querem que se percam, que não querem que sejam alterados, porque tem trazido muito benefício para os seus clientes e, consequentemente, para si próprios, que é o caso da alienação parental, né? E daí nós vamos entrar exatamente no que eu percebi da leitura, né, da leitura, principalmente dessa parte das sugestões do direito de família. Daria para falar isso são tantas sugestões que a gente poderia fazer uma série de lives falando sobre cada ponto trazido por Sim. eles, né? Mas o que eu acho o que é muito importante que se traga hoje são a tentativa deles mascararem, né, alguns conceitos e termos que vêm sendo criticados, né, vêm sendo utilizados no Brasil, que eles vão trazer para dentro do Código Civil, né, esquecendo, eles não chamam pelo nome que se dá à criança, né? Eles usam expressões diferentes, Correlatas, correlatas, né? mas a essência toda está ali, né? O texto chega a citar, copiar, colar o texto, né? Exato, o texto explicativo da lei, né? Sim, e são propostas inúmeras alterações muito perigosas, né, e que vão contra determinações de organismos internacionais, né, que foram feitas diretamente ao Brasil, como é o caso da alienação parental e do casamento infantil, né, isso sem falar na questão da guarda compartilhada compulsória, que agora a gente não vai poder mais chamar de guarda, vai ser chamado de convivência compartilhada, ou algo assemelhado, como se a mudança do conceito fosse mudar a forma com que as pessoas, alguns pais, né, veem as crianças quando estão passando por um processo de divórcio litigioso, né? Isso eles alegam que as crianças não seriam bens para que se tenha a guarda delas, né? Mas, infelizmente, as crianças são vistas por muitos exatamente como isso, como um bem material que se usa para barganhar ou para se controlar todo um processo, né? Esse mascarar, né? Foi exatamente o que se viu no Código de Processo Civil que eu mencionei antes, né? Que se mudaram alguns nomes e conceitos e reescreveram alguns artigos, como se isso fosse modificar a essência deles, o comportamento das pessoas, né? E não é o caso, né? Não aconteceu isso com o Código de Processo Civil, que a princípio era essas alterações seriam menos danosas do que as do Código Civil, porque o Código Civil, como eu explicava para vocês antes,
quando a gente conversava antes de entrar ao programa, o Código Civil, ele dá exatamente os direitos e deveres no campo civil que as pessoas teriam que obedecer. Ele, do meu ponto de vista, ele é muito mais importante que um código de processo, que é de procedimento. Ele diz exatamente o direito, inclusive para as famílias. Ele é um dos livros obrigatórios de um Código Civil, diz respeito aos direitos da pessoa, o direito da família, os direitos contratuais, os direitos dos bens, né? Então, qualquer coisa que é inserida dentro do Código Civil, ela pode ter um efeito ainda mais grave, mais danoso do que uma lei individual, do que uma lei por si só, que é muito mais fácil, que já é difícil, né? A gente viu agora nessa relação, é muito mais fácil tu revogar uma lei singular do que tu promover uma alteração num código, é muito mais perene. Então, eles deram um passo muito perigoso para validar algumas situações no Brasil, são as situações criticadas pela comunidade internacional toda, né, pela ONU, pela OEA, e o que me assusta é que, sem tomar consideração dessas recomendações e sem receio de represálias, é como se isso não existisse, e eu acho que, assim, uma demonstração de que eles não, as pessoas que estão por trás de todo o processo legislativo não estão preocupadas com o que esses organismos internacionais pensam, né? Então, muito preocupante. Mas, enfim, vamos agora ao que eu pude observar, né? Assim, dessa leitura, como eu falei para vocês, que é imenso, né? Mas o que me chamou muito a atenção já de cara, né? Foi a questão da LAP, né? Esses anos todos aqui de batalha, que vocês sabem muito bem o quão difícil tem sido, que chegamos agora a ter essas recomendações da ONU, da OEA, que até pouco tempo era uma coisa quase um sonho, uma coisa assim, a gente não acreditava que nós conseguiríamos algo semelhante, e acreditávamos, tínhamos esperança de que isso seria o ponto final nessa barbaridade, nessa barbárie que acontece aqui dentro, que não vai ser, né, porque não se enganem, né, pela leitura do projeto, das sugestões do novo Código Civil, ficou muito evidente o que eu já temia há alguns meses, né, a LAP só vai ser revogada a hora que o novo Código Civil for aprovado. Essa é a intenção, já que tudo que está dentro da LAP já vai estar dentro do Código Civil. Então, a lei não vai mais ser necessária, né? E ela vai ser... O Código Civil, o projeto o Código Civil ser aprovado, a LAP vai ser revogada, e daí a relatora da ONU vai ser recebida. Viu? Revogamos a LAP, como era a sua sugestão, e não usamos mais o conceito de alienação parental, mas todas as maldades, todas as perversidades que envolvem alienação parental estão dentro desse projeto de Código Civil, tá? Ficou muito evidente, daí também essa urgência, né? Porque a gente estava falando antes assim, o CPC de 2000, ele foi bastante discutido, né? Eu sempre fui uma crítica do código, por todos os motivos que eu já mencionei, mas ele foi até que bastante discutido, né? O Código Civil nosso atual, vocês vão ficar assim, pasmos, ele ficou 30 anos tramitando. Ele levou 30 anos tramitando, né? E eles vão dizer, não, mas ele então já é aprovado obsoleto. Não, ele ficou 30 anos tramitando, e no final ele foi dito e foi ajustado à situação brasileira naquele momento, né? Em 2002, né? Não que 30 anos seja saudável se discutir um projeto de código, né? Mas 6 meses também não é, né? E até, como eu disse, é uma lei muito importante, é uma lei muito complexa, que tem muitas repercussões,
né? Por isso que eu também sou tão crítica dessa mudança, dessa perenidade, dessa volatilidade das leis, ainda mais quando se trata de instrumentos legais tão importantes como um código, porque isso dá assim, precisa de todo um processo de ajuste, de readaptação, né, cria uma instabilidade, porque atinge já processos em andamento, atinge situações já consolidadas, então é muita irresponsabilidade se menos de 20 anos, né, que eu confesso, acho que a sociedade não mudou tanto assim, e o que mudou, bastariam alguns pequenos ajustes, né, nessas mudanças, que têm sido feitos, inclusive, através de ações diretas de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pelo próprio Supremo, né, legalizando situações, fazendo interpretações em cima da própria Constituição, e que vem preencher essas lacunas desses direitos civis das pessoas, né, como o caso das relações homoafetivas, alguns casos relacionados a racismo, perfeito, né, mas não, essa volatilidade e essa alteração de instrumentos legais tão importantes como um código, de uma maneira tão simples, causa muitos prejuízos. E ainda mais quando, repito, quando não tem discussão e se faz num regime de urgência, como se está sendo feito, como se isso fosse urgente, né? A gente tem um Código Civil muito bom, a gente tem decisões que suplementaram algumas lacunas importantes existentes, não há motivo nenhum para que isso seja feito da maneira que está sendo feito, a não ser aquilo que nós já falamos antes, lobbies de determinadas categorias e interesses, nem sempre em prol da sociedade, vamos dizer Nem assim. sempre coletivos, né? Exatamente, né? Mas agora vamos voltar às observações que eu ia fazer sobre o que eu percebi, tá? Quanto à alienação parental, tá? Como nós falamos ali, a lei vai ser, assim que esse código for aprovado, a lei pode ser revogada tranquilamente, porque o lobby pró-AP vai estar garantido, né? Todas as modalidades da LAP estão inseridas dentro desse projeto, tá? Vou te mencionar aqui algumas alterações, tá? Por exemplo, o artigo 1583-F, tá? Do novo, desse projeto de Código Civil, ele repete totalmente o que diz o artigo 2, inciso 7º, e o artigo 6, inciso 1º da LAP. Só tira os termos alienação parental, alienante, alienado, mas ele mantém Cláudia, integralmente sobre o que ele fala, sobre a questão... Parece aquela história assim, parece aquela história, vou te interromper, é assim, tem pelo de urso, tem garra de urso, tem focinho de urso, mas não é urso. Exatamente, né? O que, por exemplo, nesse novo artigo ali de 1583, eles falam a omissão por parte de um dos pais de informar a mudança de residência, ou a falha injustificada, assim, a ausência de justificativas para permitir o regime de coexistência, né, pode autorizar uma penalidade de advertência, que é exatamente o que falam os artigos 2 e o artigo 6 da LAP, né? Então, assim, eles repetem, eles juntaram... Com um detalhe, que está escrito que não é preciso sequer provar essa omissão. Não, exatamente. Mas não precisa provar a omissão. Mas hoje, na porque verdade... a LAP já é uma lei testosterona, né? Hoje, na verdade, já não se precisa. Hoje, na verdade, já não se precisa. Tudo é indício, basta a mãe mudar de residência, que já se presume que ela não poderia mudar de residência, que ela não precisaria mudar de residência. Não é o pai que tem que comprovar que a mudança dela é injustificada e que ela não está colaborando. Já é uma presunção absoluta.
A mulher já, se ela precisa mudar de residência em função do trabalho, não interessa, vai ser, o fato dela mudar de residência por si só já é alienação parental, né? Não, ela é que tem que comprovar que é necessária essa mudança, não, enfim, esse é um dos pontos, tá? Que eles repetem aquilo que a gente estava falando, eles repetem totalmente, só que eles tomam aquele cuidado de não mencionar o termo alienação parental, e nem se referir às partes como alienadora ou alienante, enfim, né? Porque caso a lei seja revogada e caso haja um banimento do termo alienação parental e atos de alienação parental, isso aqui está ok. Eles não mencionam nada parecido, está ok. Eles só estão regulamentando uma situação, né? Da mesma forma, aí o artigo 1583-F, parágrafo 1º, tá? Ele repete o que falam os artigos 2, o artigo 2, inciso 1º, e o artigo 6º, parágrafo 2º da LAP, né? O que seja, aí eles não usam mais, aqui na LAP, eles usam ato de alienação parental, eles usam esse termo. Agora eles não usam mais, eles dão interferência na formação psicológica da criança, através de atos de desqualificação da relação entre os pais, vai exigir a intervenção e o tratamento psicológico, psicossocial, obrigatório, né, com aquele relatório final, tudo vai ser mantido, eles só alteraram a maneira de dizer isso, né? Mas está tudo ali, eles alteraram as palavrinhas, inclusive falando que esse relatório, né, esse acompanhamento psicológico, psiquiátrico daí, né, que claro que vai ser também interpretado dessa forma, para garantir a implementação da guarda compartilhada, que agora eu não posso mais falar guarda, da convivência compartilhada, né? A gente vai ter que se acostumar com isso. Mas está tudo aqui dentro, tá? O artigo 2º, o caput dele, né? Ou seja, o principal ali, o artigo 2º, a gente fala caput, é o próprio artigo que ele tem os outros incisos e parágrafos, né? O inciso 1º e o parágrafo 2º do artigo 6º. Tá? Da mesma forma, o artigo 1583-F, parágrafo 2º do projeto do novo Código Civil, tá? Repete o que fala o artigo 6º, inciso 5º, o artigo 6º, inciso 6º, e o artigo 7 da LAP, né? E aqui eles falam também, ó, a repetição de determinados comportamentos, desse comportamento de impedir a convivência, né? Ou dificultar. Pode levar à atribuição da guarda unilateral em favor de um dos pais, com visitação supervisionada, né? Do que perdeu a guarda, né? Do que não vai ter mais o direito à convivência compartilhada. Né? E que é exatamente o que dizem os artigos da LAP, né? Só foi reescrito, dito de uma maneira com outras palavrinhas, como diz a doutora Ana. Da mesma forma, o artigo 1583-C do novo projeto repete o que diz o artigo 2, inciso 5º da LAP, né? Ou seja, que as mães, né, a gente sabe, como a doutora Ana falou, a LAP é uma lei com testosterona, e o novo Código Civil também também será. A mãe que não, a mãe é obrigada a compartilhar, secretária particular, né, o pai, ela tem que compartilhar todas as informações de escola, de saúde, como se ele não tivesse a obrigação de estar junto na escola, né, para acompanhar juntamente na escola. E na reunião de pais. E na reunião de pais. E levar o filho no médico, ter todas as informações que a mãe tem, que a principal cuidadora tem, né, enfim. Mas isso é repetido, tá, que isso também é uma falta
grave, que também caracteriza alienação parental. Eles não falam mais em caracterizar alienação parental, repito, eles falam em impedir, em causar dificuldade à implementação dessa convivência compartilhada, que vai passar a ser obrigatória, isso eu vou falar mais adiante, tá? Um outro artigo que repete a LAP, tá? Artigo 1638, tá? Aqui eles trazem de novo para dentro do Código Civil, que naquela alteração de 2022, que foi feita na LAP, eles fizeram uma alteração maliciosa ali, nós já conversamos sobre isso também. Quando eles tiraram das penalidades que poderiam ser aplicáveis àqueles que promovessem atos de alienação parental, que se do poder parental, e que muitos comemoraram, eu disse, olha, eles retiraram, mas eles introduziram isso no ECA, um outro dispositivo que vai dar poder para as autoridades de fazer isso e muito mais, né? Eles retiraram dali, mas isso vai poder ser feito. Só que agora eles perderam a vergonha e trouxeram novamente para dentro do Código Civil a possibilidade de perda do poder parental. Ou seja, aquele que impedir essa convivência compartilhada pode ter não só suspenso, como perder a autoridade parental, ou seja, deixar de ser pai ou mãe daquela criança. Né? Então, eles trazem isso... Leia-se mãe, né? Leia-se mãe. Sim, né? Eu estou tentando ser politicamente correta, como a gente tem que ser hoje em dia, estou falando em pai e mãe, mas a gente sabe que é para as mães, né? Então, assim, ó, só essas alterações, essas sugestões já são assustadoras, porque eles passam por cima, né? Eles patrolam todo o trabalho dos últimos anos das ativistas e da sociedade civil como um todo, todas as recomendações de organizações aqui dentro e de órgãos do governo, né, eles desconsideram totalmente, assim como as recomendações internacionais da ONU e da OEA, né, que recentemente, agora, final do ano, a OEA veio manifestando, tá isso na audiência que aconteceu, e tá ali agora transcrito e publicado, né, falando que era preocupante, que a LAP tinha que ser revogada. Houve, inclusive, a anuência dos membros do governo brasileiro, que estavam lá presentes, que concordaram que isso tinha que acontecer, enfim, e houve também agora, acho que é o terceiro relatório, é um período em que os países membros das Nações Unidas, eles têm que apresentar relatórios, eles têm que prestar contas perante o Conselho de Direitos Humanos, eles têm que prestar contas do que eles fizeram em relação a determinados pontos que foram apontados anteriormente, que eles deveriam melhorar, né? E o Brasil tinha sido já sofrido a recomendação, já tinha sido chamada a atenção em relação à LAP anteriormente, e eles simplesmente receberam uma nova chamada dizendo, olha, a gente está vendo preocupação que isso permanece, né, vigente, e que as mães estão perdendo seus filhos com base nessa pseudociência, nesse conceito e nas penalidades que derivam dele. E isso é de conhecimento, com certeza, de todas essas pessoas que estão... Eu não posso acreditar que pessoas tão cultas e tão envolvidas nesses conceitos, né, e no dia a dia do direito de família, e que são acadêmicos, não tenham conhecimento dessas recomendações, né, e as alterações preocupantes não param só nessa reescrita da LAP, nessa introdução do conceito da alienação parental para dentro do Código Civil. Ainda tem outros 2 pontos que me preocuparam muito, que também renderiam uma nova live, que são a questão
porque a gente estava falando antes da convivência compartilhada, que não vai mais se chamar guarda, e que me assustou muito, que agora ela não vai poder ser unilateral, nem se houver consenso entre os pais, nem que os pais digam, não, eu não tenho condições de ter uma guarda compartilhada, né? A minha vida não permite, né? Eu Não quero permite. eu quero que a criança fique com a mãe e eu vou visitar, não tem problema. Não, isso não é mais possível, de acordo com esse projeto, não Permitido. será mais possível, não será permitido nenhum acordo entre as partes para que a guarda seja unilateral, né? Vai ter que ser obrigatoriamente sempre uma convivência compartilhada, a não ser que a mãe seja uma alienadora, claro, né? Se a mãe for uma alienadora, como a gente viu antes, Aí vai direto para a mas unilateral. exatamente, tem Cláudia, mais, e tem mais, só a para mãozinha. encerrar. Sim, sim, Ah, tem mais. Um outro assunto dentro desse termo, se os pais não conseguirem acordar uma convivência compartilhada decente, ou seja, se houver divergência, o juiz vai montar uma equipe pluri profissional, né, com diversos técnicos e vai ser montado um plano de parentalidade para aquele casal. E eles vão ter que adotar o plano de parentalidade imposto pela justiça. Assim, gente, é uma é coisa, demais. é demais, é É, uma coisa é uma assustadora, interferência insuportável, né? insuportável, até porque a gente sabe que é o seguinte, claro, mas isso é tudo sob a alegação do melhor interesse da criança, né? Quando está longe disso, né? Como a doutora Iancarelli sempre fala, a criança cada vez vai ter que ser mais compartimentada, né, para Isso. atender aos interesses e aos caprichos, né, dos gestores. E essa é uma situação muito preocupante, né? Mas a Uhum. doutora Ana ia me perguntar alguma coisa. Vamos Desculpa, dar lhe uma interrompo. pausazinha que a gente, né, precisa continuar depois. Tá certo, querida. Marta?